Cumprimento a mão da igreja com a paz do Senhor, amém. Bom, hoje eu estou aqui para compartilhar uma linda história que Deus me deu, um momento muito especial na minha vida. E antes de eu contar, gostaria de ler um pequeno trecho que se encontra em Eclesiastes 3:1, que diz: há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre o tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Um propósito debaixo do céu que Deus tem para todos, né? Então a gente não vemos aqui tem um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. E é um propósito de uma história que Deus dá para nós, de uma luta, né? Aí tem gente que pergunta assim, mas por que eu estou passando por luta? Por que eu estou passando por tudo isso? Mas nós nunca sabemos por quê, mas só Deus sabe por quê. Então, Deus nos prepara para entender coisa melhor. No início nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender. E 2013 é o ano que está marcado na minha história, na vida da minha família, na vida dos meus amigos. E em 2013, a doutora Suelen, naquela época, né, foi minha doutora até onde Deus permitiu. Eu agradeço sempre a vida dela e louvo pelo que Deus tem feito. E em 2013, a minha mãe recebeu a ligação que tinha um rim para me poder transplantar. E eu comecei a fazer tratamento quando eu era muito nova. Aí eu fiz 6 anos, eu fiz diálise peritoneal, que é feito na barriga, e 3 anos que eu fiz hemodiálise, que é feita no braço. Mas eu acabei fazendo um percoto porque as minhas veias eram ruins de acesso e era muito fraca. Eu acabei fazendo percoto, fiquei com algumas marcas, né, algumas sequelas, tá aqui, né, também marca na barriga, marca da diálise peritoneal. E aí eu fui chamada para poder transplantar. Aí a gente tava arrumando a mala para poder ir para São Paulo. Bom, na verdade a mala tava tudo pronta, né? Porque eu não sabia nem o dia nem a hora que eu ia ter chamada. Porque eu ia ter chamada a qualquer momento, porque eu tava na fila preferencial. E aí, durante minha estadia, das minhas doenças de tratamento, eu enfrentei todo tipo de doenças, né? Aí eu tive meningite 2 vezes, uma delas fiquei com sequelas, que é sequela da fala. E também eu tive bronquite, pneumonia. E essas 2 doenças que eu tive, eu não lembro muito bem, é raro eu lembrar. Então foi um momento muito, né, sem saber o motivo do porquê. Eu não sabia nem porquê e nada, eu nunca cheguei a perguntar pra minha mãe por que eu vivia internado, mas só Deus sabia. Aí em 2013 eu fui chamada para transplantar, aí tinha um rim para mim. E aí eu e minha mãe, nós fomos para São Paulo, né? A gente chegou lá umas 3h30, que eu não me engano, né? E aí lá eu nem precisei fazer os exames, porque eu já fiz todo o meu exame lá em São Paulo, né? Porque eu comecei para São Paulo a partir de 2012, né? Aí eu comecei a fazer o tratamento lá, meus exames, acabei fazendo hemodiálise lá também, porque eu não podia perder a hemodiálise. Aí eu chegava de Goiânia sempre meia-noite, junto com a minha mãe, meia-noite a 1h da manhã. E na época o pastor era o pastor Luiz Carlos, que Deus abençoe a vida dele, né? Aí eu comecei, aí a doutora falou que não precisava fazer o exame, é só eu me preparar para poder ir pro quarto. Aí eu fui. E aí eu fui, né, deu a noite, aí eu fiquei lá internada. Aí o nome do hospital era Hospital do Rio, em hipertensão. Eu gostaria de agradecer todos os médicos que cuidaram de mim e que até hoje cuidam. Aí eu acordei 6 horas da manhã para poder me arrumar, fui, tomei banho. Aí 7 horas os médicos chegaram lá para me buscar no quartinho. E quando eu cheguei, aí eu fui, tomei banho, aí fui pra maca. Aí os médicos levaram lá pra sala de espera e o anestesista foram lá para explicar os procedimentos do transplante. E aí
a cirurgia dura 3 horas. Aí, a partir de 8h30, mais ou menos, eu entrei pra sala de cirurgia. Aí, naquela época, minha mãe tinha levado a Bíblia para, né, ler. E aí, era a última chance. Quando eu fui chamado para São Paulo, o catéter estava no femur da perna direita. E aí, o médico falou que não tem como passar pra outra perna, se eu perdesse, eu não ia estar aqui hoje. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus tem me abençoado até o dia do meu transplante. E eu estava na fila preferencial. E eu gostaria de agradecer ao meu médico aqui de Goiânia, o Dr. Jonathan, que correu atrás de tudo. Ele me acompanhou no meu tratamento, meu trajeto, até o último dia. Aí eu fui e transplantei. Aí minha mãe tinha levado a Bíblia. Aí ela abriu no versículo e falou assim: Senhor, eu entrego a minha filha em tuas mãos, mas eu não aceito voltar com ela pra hemodiálise. Se eu não sair daqui transplantado, o senhor leva, mas eu não aceito ir com ela pra Goiânia fazendo hemodiálise. Aí depois que a minha mãe falou essa palavra, ela foi almoçar. Aí cada um tem tipo de ansiedade quando a gente opera, quando os filhos operam. Aí minha mãe foi almoçar e passou 3 horas de cirurgia. Aí chegou 4 horas. E quando minha mãe chegou lá, ela falou assim: Senhor, o senhor levou a minha filha. E depois que minha mãe terminou de falar, chegou o médico lá e falou assim: Mãezinha, esse Deus que a senhora serve, ele é um Deus poderoso, Deus fiel. A cirurgia da sua filha foi um sucesso. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, eu te agradeço, meu Pai. E aí, depois que falou que a cirurgia foi um sucesso, a minha mãe deu glória a Deus. Aí eu saí de lá, eu saí de lá inconsciente, eu tava inconsciente, não tava vendo ninguém. A cirurgia durou 4 horas porque deu complicação. Porque eu passei mal lá dentro e aí foi isso que durou 4 horas de cirurgia por conta de complicações que eu passei mal. Aí eu saí de lá inconsciente, eu fui levada numa sala que eu não sei, só sei que a sala estava escura. E aí, como eu estava inconsciente, tinha muita gente em volta de mim, eu só sentia. Aí eu não sabia o que era. E tanta gente, até o dono do hospital, o Dr. Medina, foi acompanhar de perto. E quando a enfermeira foi colocar o negócio na minha boca, que eu não sei qual que é o nome, a minha mente ficou branca, ficou tudo branco. Aí, e desse sonho, tudo ficou branco, eu não sei onde é que eu estava, não tinha ninguém, estava tudo branco. Então eu estava lutando para viver, eu passei por várias sombras da morte. Aí, quando eu não sabia onde é que eu estava, eu não podia falar, eu falei no meu pensamento, falei assim: Senhor, não me deixe morrer. Aí, durante a minha consciência todinha, que atende as necessidades do meu negócio. Durante a minha consciência todinha, eu passei. Aleluia, glória a Deus.